Apocalipse de Abraão. Capítulo 1. Dúvida de Abraão sobre os ídolos. Livro das Revelações de Abraão, filho de Terage e neto de Nachor, filho de Serug e neto de Reus, filho de Arfaxade e neto de Sem, filho de Noé e neto de Lameque, filho de Matusalém e neto de Enós, filho de Jared. Nos dias em que eu burilava os deuses do meu pai Terage, bem como os deuses de Nachor, seu irmão, eu me perguntava quem seria o Deus forte. Em verdade, eu, Abraão, naquele tempo indagava sobre a minha sorte, pois que eu estava a modelar os objetos de culto do meu pai Terage, com os seus deuses de madeira e pedra, de ouro e prata, de bronze e ferro. Assim, um dia dirigi-me aos ofícios do templo, lá verifiquei que o deus de pedra Meruma estava caído e jazia aos pés do deus de ferro Nachon. Diante desse espetáculo, perturbou-se o meu coração, pois eu considerava o meu pensamento que eu sozinho não tinha condições de recolocá-lo no seu lugar, pois que ele era feito de um grande e pesado bloco de pedra. Assim, procurei o meu pai para dar-lhe notícia do ocorrido. Ele então foi contigo até lá. Enquanto juntos o removíamos, para recolocá-lo no seu lugar, eis que se lhe despencou a cabeça, no momento em que eu a segurava. Quando meu pai viu assim derrocada a cabeça de Meruma, disse-me: Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ele então falou-me: vai até em casa e traze-me um cinzel. E eu lhe o trouxe. Então ele esculpiu um outro Meruma, de outra pedra, mas sem cabeça. Sobre ele então assentou a cabeça que se havia desprendido, e fez em pedaços o corpo do primitivo Meruma. Capítulo 2. O destino dos deuses. Ele fez mais 5 outros deuses, e entregou-nos, incumbindo-me de ir vendê-los nas ruas. Arriei o jumento de meu pai, e sobre ele os carreguei. Assim, dirigi-me à estalagem para vendê-los. Comerciantes de Fandana, Síria, estavam de passagem por lá, dirigindo-se ao Egito, a fim de comprar papiro do Nilo. Entrei em conversação com eles. Nesse momento, um dos camelôs blaterou. O asno levou um tremendo susto e saiu em disparada, jogando longe os deuses, e 3 deles quebraram-se, restando apenas 2 inteiros. Quando os sírios viram que eu trazia ídolos, falaram-me assim: por que não nos disseste que trazias ídolos? Pois nós os teríamos negociado, antes que o asno se espantasse com o grito do camelo. Assim, eles não se teriam danificado. Entrega-nos, pois, ao menos, os deuses restantes. Nós te ressarciremos pelo preço justo os que se quebraram, e preço igualmente justo pagaremos pelos que permaneceram intactos. Eu, porém, sentia-me profundamente perturbado em meu coração, por ter que levar ao meu pai o preço dessa venda. Lancei os 3 que se quebraram no rio Gur, e eles mergulharam ao fundo. E já não mais existiam. Capítulo 3. Reflexões de Abraão. Estando eu ainda a caminho, perturbava-se meu coração e a minha mente ficou intranquila. No meu íntimo eu dizia assim: mas que má ação está o meu pai a cometer? Não é ele muito mais o Deus dos seus deuses? Pois eles são formados pelos seus cinzéis e tornos, produtos da sua arte. Pois, não deveriam eles adorar o meu pai, por serem nada mais do que obra grosseira das suas mãos? Que espécie de engano existe, portanto, nas obras de meu pai? Meruma caiu ao chão, e, no seu próprio templo, nunca mais pôde levantar-se. Eu mesmo não consegui movê-lo, até que veio meu pai, quando então juntos o levantamos. E sendo ainda fracas as nossas forças, despencou-se-lhe a cabeça. Meu pai então adaptou-a sobre outro ídolo de pedra, por ele confeccionado, sem cabeça. Os outros 5 deuses foram maltratados pelo burro, eles não puderam nem pôr-se a salvo, nem fazer mal ao asno, embora este estivesse arruinado, e nem emergiram do rio os seus cacos. Eu disse no meu coração: sendo assim, como pode o ídolo Meruma do meu pai salvar a um homem, ou escutar a súplica de um vivente, ou valer-lhe de alguma forma, pois que inclusive possui a cabeça de uma pedra estranha sobre um corpo feito de outra? Capítulo 4. Conversação de Abraão com o seu pai. Enquanto eu assim meditava, cheguei à casa de meu pai, dei água e feno ao jumento,
tomei o dinheiro e entreguei-o a meu pai Terax. Ao vê-lo, ele ficou satisfeito e disse: Abençoado sejas, Abraão, pelos meus deuses, pois que trouxeste o preço da venda dos ídolos, não ficando em vão o meu trabalho. Eu falei a ele: Meu pai Terax, escuta. Os deuses são em verdade abençoados por ti, porque tu és Deus para eles, pois tu os criaste. A bênção deles é muito mais maldição, e vã é a sua ajuda. Se eles mesmos não puderam ajudar-se, como poderiam auxiliar a ti, ou abençoar a mim? Eu fui de bom proveito para ti neste momento, pois por minha diligência trouxe-te o dinheiro dos ídolos despedaçados. Ao ouvir essas minhas palavras, ele encheu-se de profunda ira contra mim, pois eu pronunciara palavras graves contra os seus deuses. Capítulo 5. Abraão zomba dos ídolos. Eu me afastei, refletindo sobre a ira de meu pai. Pouco tempo depois, ele me chamou: Abraão. E eu disse: Aqui estou. Ele falou: Recolhe agora os cavacos da madeira da qual talhei deuses de pinho, enquanto estavas fora. Prepara-me com eles um almoço. Enquanto eu ajuntava os cavacos da lenha, encontrei no meio deles um pequeno ídolo, que jazia no cisco à minha esquerda, e trazia a seguinte inscrição na testa: Deus Bariza. Mas não falei a meu pai que encontrara entre os gravetos o deus de pau Bariza. Quando coloquei os gravetos ao fogo para o preparo da comida de meu pai, e desejando afastar-me em procura do alimento, coloquei Bariza junto do fogo recém-aceso, e disse-lhe: Fica atento, Bariza, para que o logo não se apague até a rainha volta. Se ele se extinguir, sopra-o, para que de novo arda. E assim, eu me afastei para realizar o que tencionava. Na minha volta, encontrei Bariza caído de costas, com os seus pés mergulhados no fogo, e tremendamente queimado. Vendo isso, desatei a rir, e disse de mim para mim: Sim, Bariza, podes tranquilamente alimentar o fogo e cozer o alimento. Enquanto eu assim pensava e ria, ele se consumiu devagar na brasa e virou cinza. Então levei o almoço para meu pai, e ele comeu. Dei-lhe também vinho e leite, ele bebeu e ficou satisfeito e louvou o seu Deus Meruma. Eu falei a ele: O pai Terax, não exaltes o teu Deus Meruma. Não o glorifiques de modo algum. Louva muito mais o teu Deus Bariza. Ele atirou-se a si mesmo ao fogo para cozinhar o teu almoço, assim, pois, ele te ama muito mais. Perguntou-me meu pai: Onde está ele agora? Eu respondi: Ele ardeu em cinzas na labareda e converteu-se em pó. Ele falou: Grande é poder de Bariza. Irei hoje confeccionar um outro, e amanhã ele preparará o meu almoço. Capítulo 6. A nulidade dos ídolos. Ao ouvir eu, Abraão, tais palavras de meu pai, não contive o riso no meu íntimo, e no fundo da alma suspirei com grande ira e indignação. E falei: Como pode enfim um artefato de meu pai, uma imagem feita por sua mão, prestar-lhe ajuda? Como pode ser assim? Deverá o nosso espírito submeter-se à irracionalidade e à tolice? Na realidade, o nosso corpo subordina-se à alma, e a alma subordina-se ao espírito. Eu refletia: convém ter paciência com o mal. Mas eu desejo orientar o meu pensamento para o que é puro, e assim exporei claramente a meu pai o que eu penso. Falei: O pai Terax. Seja quem for que possas demonstrar esse louvor divino, em qualquer caso, não és razoável na tua mente. Vê, os deuses do teu irmão Ara, que se encontram no templo sagrado, são muito mais dignos de veneração do que os teus. Considera bem, os Sheus, Deus de teu irmão Ara, merece muito mais reverência do que o teu Deus Merumá, aquele é feito de ouro, e por isso é tido em alto apreço pelo povo. Se ele envelhecer pelos anos, poderá ser refundido. Porém, se o teu Deus Meruma se deteriorar, ou se quebrar, não poderá ser renovado, ele é feito de pedra. O mesmo acontece com o Deus Juavan. O Bariza, por sua vez, ardeu no fogo, virou cinza, e já não existe mais. E tu dizes: Vou hoje fazer um outro, que preparará amanhã o meu almoço. Ele ficou completamente aniquilado. Capítulo 7. O Deus incomparável.
Em verdade, mais digno de veneração que todas as imagens é o fogo, pois muitas coisas que de resto a nada se submetem, a ele se entregam. Os objetos facilmente perecíveis servem à derrisão de suas chamas. Todavia, ainda mais digna de veneração é a água, porque ela vence o fogo e também aplaca a sede da terra. Mas a esse ainda não chamo Deus, ela submete-se à terra, para a qual se inclina. Digo que mais digna de veneração é a terra, que sobrepuja a natureza da água. Mas a ela também não chamo Deus, porque ela é ressecada pelo sol e serve às edificações do homem. Mais digno de veneração ainda que a terra digo que é o sol, pois com os seus raios ilumina o mundo-universo. Mas nem a este eu chamo Deus, pois o seu curso é obscurecido pela noite e pelas nuvens. Nem a lua e as estrelas eu chamo Deus, porque, a seu tempo, no decurso da noite, perdem a sua claridade. Ouve isto, meu pai Terás, pois vou anunciar-te o Deus que tudo tem criado, não aqueles que consideramos corvo-deuses. Onde está ele então? O que é ele? Quem deu o vermelho ao céu, ouro ao sol e claridade à lua e às estrelas? Quem secou as terras no meio das muitas águas? Quem colocou a ti mesmo no mundo? Quem veio em meu socorro, na confusão do meu pensamento? Que Deus por si mesmo possa se nos revelar. Capítulo 8. Revelação de Deus. Enquanto eu falava essas coisas a meu pai, no pátio da minha casa, ouviu-se a voz de alguém que era muito forte, vinda do céu, em meio a um turbilhão de fogo, e chamou: Abraão. Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ele disse: tu procuras o Deus dos deuses, o Criador, no íntimo de teu coração. Eu o sou. Afasta-te de teu pai Terás. Abandona a casa, para que também tu não encontres a morte nos pecados da tua casa paterna. Encaminhei-me para a saída. Não havia ainda chegado ao portão do pátio, quando aconteceu um tremendo estalo de trovão, com fogo caindo do céu, que queimou a meu pai, sua casa e tudo quanto nela se encontrava, até o chão a 40 covados de profundidade. Capítulo 9. Abraão deve oferecer sacrifícios. Veio então uma voz, dizendo-me por 2 vezes: Abraão. Abraão. Eu respondi: aqui estou. Ela falou: eu o sou. Não tenhas medo. Pois anteriormente aos mundos eu sou um Deus forte, que outrora criou a luz do mundo. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu amparo. Vai, e separa para mim uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, uma rola e uma outra pomba. Oferece-me um sacrifício perfeito. Nessa oferenda, vou mostrar-te a idade do mundo e revelar-te inúmeros segredos. Tu verás grandes coisas, tais que até agora nunca viste, porque suspiraste por mim, e eu te escolhi por meu bem-amado. Resguarda-te, porém, dos alimentos que procedem do fogo, da bebida de vinho e da unção do óleo, por 40 dias. Só depois disso oferecer-me-ás o sacrifício, conforme te ordenei, no lugar que eu te indicar, no alto de uma montanha. Então eu te mostrarei a constituição dos tempos, criados por minha palavra, depois, dar-te-ei conhecimento daqueles que ainda virão, e que hão de trazer o bem, ou o mal, às gerações dos homens. Capítulo 10. A aparição do anjo. Enquanto eu ouvia a voz que me dizia tais palavras, eu olhava ora de um lado, ora de outro. Não se percebia sequer a respiração de um homem, de sorte que muito me assustei no meu íntimo, e o meu espírito abandonou-me. Fiquei como que petrificado e caí ao solo, não possuindo mais forças para ter-me em pé. E enquanto eu assim jazia com a face por terra, ouço falar a voz do santo. Vai, Javel, em nome da minha força indizível. Levanta-me esse homem. Faze com que se recupere do seu pavor. Então veio a mim um anjo, que ele me mandava, com a semelhança de um homem, tomou-me pela mão direita, recolocou-me sobre os meus pés e disse: Abraão, ergue-te, ó amigo de Deus, que por ti mostrou predileção. Não te deixes mais subjugar pela humana angústia. Fui enviado a ti para te fortalecer,
para abençoar-te em nome de Deus, Criador do céu e da terra, Ele que tanto te amou. Tem coragem. Apressa-te para junto dele. Dele eu recebi o nome de Javel, e eu movimento tudo que comigo existe no sétimo plano abaixo do firmamento. O meu poder procede desse nome indizível que está em mim. Cabe-me também pedir, segundo a sua palavra, que os seres vivos querubínicos se lancem ameaçadoramente uns contra os outros, e aos portadores do seu trono devo instruir no canto da 7ª hora noturna dos homens. Cabe também a mim colocar Leviatã sob freios. As ameaças e os ataques daquele réptil estão sob a minha vigilância. Também a mim compete acabar com o Hades e exterminar aqueles que se fixam nos mortos. Sou também aquele a quem foi ordenado incendiar a casa de teu pai, junto com ele próprio, porque tributava adoração aos mortos. Fui agora enviado a ti para abençoar-te, e para abençoar a terra que para ti reservou o Eterno, a quem invocas-te, por amor a ti dirijo agora os meus passos sobre a terra. Abraão. Vamos! Anda sem temor. Alegra-te e exulta. Eu estou contigo, porque o Eterno preparou para ti uma glória sem fim. Pois vai, e cumpre o sacrifício que te foi ordenado. Eu fui designado para estar contigo e com a geração que de ti procederá, e junto comigo abençoa-te também Miguel eternamente. Tem confiança. Vai,